vocês? Chegamos ao 13º episódio do nosso canal Logato Cast. E hoje eu tô muito feliz que eu tô aqui com uma grande amiga, que ela faz a mesma coisa que eu. As pessoas até me questionam, mas você vai entrevistar uma concorrente? Aí eu falo, não tem concorrência, no empreendedorismo tem parceria. E é isso aqui que a gente trabalha com parceria, com amizade. Aqui vocês sabem que eu entrevisto muito os meus clientes, mas amigos também são muito bem-vindos, aqueles que querem divulgar sua marca, contar a sua história. Eu estou muito feliz de receber hoje uma grande amiga, podcaster, que vai contar a história dela. Ela começou no empreendedorismo aos 16 anos, com muitas tentativas de empreender, mas depois que ela foi mãe, ela realmente viu que empreendedorismo era o caminho e ela vai contar essa história pra gente hoje. Então vamos receber com muito carinho, com muito entusiasmo, Jaqueline Vasconcelos, maravilhosa! Obrigada. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É uma honra estar do outro lado, né? E você falou uma coisa muito importante que eu sempre falo muito no podcast, é exatamente isso. Que nós não somos concorrentes, nós estamos aqui para ajudar, para ter parceria, porque cada um tem o seu público, cada um tem o seu jeitinho e as pessoas vão se adaptando com cada uma de nós. E vai ter momentos que eu não vou dar conta, você não vai dar conta, e aí? E aí eu vou, de orgulho, achar que, não, ela é minha concorrente? Não, a gente se ajuda, porque quanto mais a gente faz pelo outro, mais a gente recebe também. Então, muito obrigada, estou muito feliz pelo seu trabalho e desejo tudo de melhor para você. Pra nós, comigo. Né? Pra nós. Pra nós e para todos que estão nos vendo. É isso aí. Jaque, então, a Jaque, ela tem um canal de podcast, você pode seguir aí, Vem com a Jaque, não é isso? Vem com a Jaque Podcast. É o @Vem com a Jaque Podcast. Eu já tô inscrita, tô muito animada. Também sou inscrita aqui. E aí, eu queria conhecer um pouco melhor da Jaque, né? Na verdade, eu já conheço, mas eu quero que nosso público te conheça, né? E quem sabe eles também possam vir aqui, podem ir lá na Jaque, e eu tenho certeza que vão criar muito conteúdo de valor, né? Então, conta pra mim, quem é a Jaqueline Vasconcelos? Então, a Jaqueline Vasconcelos é uma pessoa que gosta muito de ouvir os outros. Então, falar dela é um pouquinho mais difícil, mas você me lançou esse desafio. Então, como você falou, eu comecei a empreender aos 16 anos, né? Muita gente nem sabe, mas na época, né, serviços de telemensagem que você ligava, né? E a pessoa falava, aqui é da telemensagem, tem uma mensagem para você, e aí colocava a musiquinha para a pessoa ouvir. Eu estava estudando ainda e comecei em casa com a minha própria voz e uma musiquinha no fundo. Depois eu comprei o aparelho que virava e colocava o CD na época para a pessoa receber a mensagem. Isso. Faz tempo, né, amiga? Faz tempo. Não vou nem fazer as contas que vai dar muita coisa. Não faz as contas, não dá pra contar. Pode continuar. E aí, fiquei durante 2 anos assim. Quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar de CLT. Entrei para uma farmácia de manipulação, então fiquei durante 2 anos lá. Gerenciei essa farmácia, mas eu era muito nova, então muito imatura. Não soube lidar muito com os funcionários, acabei sendo muito mãezona, né? E a gente sabe que liderar, a gente também tem que saber se posicionar. Então, eu vi que isso foi uma falha minha, e aí saí. Na época, eu tinha começado uma faculdade de farmácia, né? Porque eu estava na área, acabou que eu não tive condições de continuar a faculdade, interrompi. E esse período que eu fiquei, né, sem trabalhar, já fui eu correr para o centro do Rio, colocar currículo para trabalhar. Aí, acabei trabalhando na TAI, que era uma empresa uma empresa do Itaú. Tá. Ela trabalhava com empréstimo pessoal. E aí era loja na rua o dia inteiro. E aí até eles perguntaram, você era gerente, você vai dar conta de ir pra rua e ficar no sol e na chuva? Eu falei, cara, eu tô aqui para trabalhar. Então, assim, comigo não tem tempo ruim. E aí trabalhei lá durante um período e depois saí e fui pro shopping. E aí o shopping foi uma escola de vida para mim. Naquela época, o shopping, eu trabalhei no Norte Shopping. Norte Shopping, ele virava no Natal. Nossa. Então, assim, entrei como vendedora. Não queria ser gerente, mas o meu gerente me forçou a virar gerente, porque como eu tinha me frustrado no anterior e eu era muito nova, eu falei, eu não quero essa responsabilidade, eu acho que eu não sirvo para ser gerente. Mas na escola da vida a gente vai aprendendo. Então, aprendi muitas coisas lá, muitas técnicas de venda a gente aprende, né, com o cliente. E fui crescendo lá dentro, fiquei 4 anos na empresa, virei gerente, depois virei supervisora. E saí de lá porque meu esposo, a gente ia se casar e ele é militar e foi transferido para Santa Catarina, para o sul. Você morou em Santa Catarina? Morei 2 anos lá. Muito bom, lá é uma delícia, né? Lá Minha irmã mora lá, delícia. é muito bom. Muito bom, só é frio, né? Mas eu morei no interior também, eu morei em São Miguel do Oeste, depois de Chapecó. Sei. O pessoal conhece Chapecó, é uns 100 quilômetros depois. Mas assim, cidade maravilhosa, o pessoal maravilhoso, só o frio que eu não me adaptei, né? Carioca no frio é um problema. Carioca não gosta de frio, não se adapta com frio. Bem ruim, mas tirando isso foi muito bom.
E aí, depois desse período, voltei grávida do Lucas de lá. E quando eu estava grávida, o Lucas nasceu quando ele estava com 5 meses. O pessoal da empresa que eu trabalhava me chamou para retornar, para gerenciar, voltar como gerente da loja do Norte Shopping. E aí eu voltei, falei, amor, vou voltar, porque é um dinheirinho que a gente vai poder juntar e tudo mais. E aí foi eu pegar a batida de shopping de novo. Só que como mãe... Iludida, né? Não tinha... A logística muda totalmente. Não tinha essa noção. E aí foi quando eu caí na minha realidade e eu vi que eu não era mais aquela pessoa de antes, aquela Jaque de antes que ficava no shopping o tempo inteiro, que dobrava, que virou Natal, que fazia, acontecia para bater as metas, para superar as supermetas. E aí eu comecei a entrar num conflito de quem eu era e o que eu estava fazendo ali. E aí o peito cheio de leite e eu trabalhando até tarde da noite. Bate aquela culpa da mãe, né? Bate a culpa total. E aí ele ficava com a minha mãe. E aí eu peguei e falei, cara, não vou poder continuar. Entrei em contato com os donos e falei, não dá mais, porque agora eu não sou mais aquela Jaque, eu não tenho mais aquela correria que eu tinha. Hoje eu sou mãe, sou esposa, é todo um outro ritmo. E aí saí de lá, achei que saí bem, mas na realidade saí frustrada. Porque na realidade eu comecei a me comparar. Acho que um dos maiores problemas de nós mulheres é a comparação. Dos outros e de nós mesmas. E aí eu comecei a comparar os meus erros, de quem eu era, o que eu fui na empresa, o que eu não era mais, o que eu não estava conseguindo ser naquele momento. E ainda fiquei em casa uns 2 meses e um amigo acabou me chamando, um primo, me chamou para trabalhar na loja dele. Era só para ficar na loja da rua. Quando eu vi, eu já estava na loja de shopping. Nossa. Aí 1 ano depois eu falei, chega, não dá. Meu filho está crescendo, aí ele já estava com quase 2 anos. Minha mãe cuidava dele. Então, teve dias que eu cheguei em casa e ele ficava feliz em me ver, mas quando eu pegava para levar para casa, ele chorava porque ele queria ficar com a avó. Então, eu vi que daqui a pouco eu estava perdendo meu filho. E, em concordância com meu esposo, que a gente teve essa disponibilidade, eu saí do trabalho para ficar em casa. Mas não consegui ficar parada. E aí veio a ideia de fazer cupcakes, porque no chá de bebê dele eu fiz e foi um maior sucesso. Fiz um cursinho e todo mundo gostou. E aí eu comecei a dar nos aniversários. Ah, vai fazer aniversário? Não, eu dou os cupcakes. Ah, eu dou os cupcakes. Aí o pessoal começou a gostar, como é que faz para comprar? Eu quero encomendar. E foi aí que eu voltei de novo para o empreendedorismo. Você sempre encontrando no empreendedorismo uma forma de não só te remunerar, mas de te fazer feliz, né? Porque tem muito a ver... Eu acredito que o empreendedorismo tem muito a ver com a sua satisfação pessoal, né? A gente, às vezes, pensa, o empreendedorismo... E, assim, não adianta a gente pensar só no dinheiro, porque, por muitas vezes, às vezes, o dinheiro vai vir depois, porque o dinheiro ele é uma consequência daquilo que você faz todos os dias. E aí, quando você entende que o empreendedorismo está te dando a vida que você quer... Porque eu sempre falo para mim, a minha vida rica é poder levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, participar das reuniões. Isso é minha vida rica. E o empreendedorismo me proporciona isso, que a CLT não me proporcionava. É isso que você encontrou no empreendedorismo? Com certeza. Até porque, no final, quando eu saí da última empresa, o Lucas estava com dificuldade de introdução alimentar. Ele não queria. E aí, uns dias antes, quando eu falei que estava pensando em sair com eles, uns dias antes ele ficou doentezinho, né? Porque tinha crises de... Hoje se fala gastroenterite, naquela época não se falava muito. Mas né? Alguma coisa tipo refluxo, Isso, né? E aí eu falei, cara, não dá, eu vou ficar faltando trabalho. Eu era Caxias, eu não gostava de faltar trabalho. Então, faltar trabalho para mim, eu achava que eu não estava fazendo o certo. E meu filho em primeiro lugar. Então, eu pedi para sair, para poder justamente isso que você acabou de falar. Somos ricas de várias formas, né? Às vezes o empreendedorismo não devolve na hora, mas ele vai te devolver de outras maneiras. Então, até hoje, eu tenho essa oportunidade de vez em quando levar meu filho na escola, buscar, se tiver que um dia da semana fazer algumas coisas. Então, assim, não é um mar de rosas, a gente sabe que é difícil, mas a gente sabe também que tem os seus lados bons. E é pelos lados bons que a gente continua com força, com garra para empreender. É isso aí, maravilhoso. E depois do cupcake, me conta como é que foi. Então, fiquei na confeitaria 5 anos, de 2016 a 2021. Nossa. Bastante Passou tempo. pela pandemia? Passei pela pandemia. E aí foi na pandemia, o que acontece? Eu sempre gostei muito de estar com pessoas, porque eu sempre trabalhei com vendas, comércio e tudo mais. E você ser confeiteira, você acaba ficando muito dentro de casa, na cozinha. Então, o que eu comecei a ver? Eu tive uma crise de identidade nesse período. Por quê? Eu trabalhava muito igual shopping, porque final de semana você não para. E muitas das vezes eu não conseguia levar meu filho nas festinhas que ele era convidado, porque eu estava trabalhando e exausta ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ver que financeiramente não estava batendo, porque era financeiramente e também emocionalmente. Então eu entrei numa crise e no final eu comecei a ficar meio ansiosa e comer muito
os doces mesmo que eu fazia. Nossa! Já fazia na intenção de sobrar um pouquinho e beliscava. Às vezes eu nem almoçava, eu beliscava ali e continuava o trabalho. Comia as emoções. Comia as emoções, exatamente isso. Aí meu esposo virou para mim e falou um dia, assim, uma frase marcante. Ele chegou na cozinha, ele viu que eu estava toda desesperada, né? Naquela correria, porque eu não tinha gente para me ajudar. E ele falou assim para mim, amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso que você faz, você realmente ama o que você faz? Porque eu vejo você assim, parece que você está desesperada. Você ama isso? E aí aquela pergunta veio no fundo da minha alma. E ali eu pude parar, pensar e ver que, caramba, ainda não é isso. Ainda não é isso. Isso aqui é um caminho, mas não é ainda o lugar que eu quero estar. E aí foi quando eu tive que tomar a difícil decisão de parar. Porque para a gente parar, como eu te falei, parei com a faculdade, parei com algumas coisas, então parei com a confeitaria. Então, mais uma vez, os meus sabotadores estavam falando para mim, está você desistindo de mais alguma coisa? E as pessoas, quando me viam, falavam, não, você não pode parar, seus bolos são maravilhosos, não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava, caramba, será que eu estou desistindo? Aí eu comecei a passar por uma crise interna. Aí ele falou, vai fazer um exercício, vai fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer crossfit. Aí o crossfit foi me ajudando. E aí, na época, eu estava começando a fazer um canal no YouTube para receitas, porque a ideia era conversar com as pessoas. Porque lembra que eu falei que eu gosto de estar com pessoas? Sim. E aí comecei a fazer o canal, só que no segundo vídeo eu falei, cara, isso não vai dar certo, porque eu não quero comer essas coisas mais, eu vou ficar fazendo receita para as pessoas comerem. Vai estar indo contra o que eu estou tentando fazer agora. E aí, a partir disso, eu fui, parei, só gravei 2 vídeos e desisti. E comecei aí uma luta de saber quem eu era. Então, uma coisa muito importante é a gente buscar o autoconhecimento. Você buscou terapia? Não cheguei a buscar terapia, mas assim, eu busquei na minha fé, né? Cheguei no final de semana, fui para um retiro, eu falei, eu quero ficar longe de todo mundo, da voz de todo mundo, não quero saber de ninguém, quero saber só de mim, Deus e pronto. Então, eu fui para um final de semana que foi muito bom para mim. E ali eu reavaliei várias coisas. Eu vi que eu estava idolatrando a Jaque de antigamente, a que era supervisora, vendedora e tudo mais, que cresceu, que conquistou. E eu estava desmerecendo a Jaque mãe, esposa, dona de casa, porque aí eu virei um período de dona de casa. E muitas das vezes a gente fala assim, como eu comecei nova, né? Eu sempre falei, não quero ser dona de casa, vou ser sempre independente, porque você aprende a ter o seu dinheirinho e você quer ser independente. Então, também para mim foi para aprender e valorizar o que é ser uma dona de casa. Eu falava que eu não queria ser e eu tive que ser por um período. Então, assim, meu beijo para todas as donas de casa. Dona de casa é aquela pessoa que cuida da família, que harmoniza o lar, que cuida da casa, que transforma a sua família, que transforma a sua casa em um lar. As pessoas desmerecem muito, isso, né? Eu não trabalho. Gente, a dona de casa é que mais trabalha demais. Porque o trabalho nunca acaba. É roupa para lavar, é louça para lavar, é comida para fazer, é todo dia. Então, assim, um beijo para as donas de casa, porque realmente não é para qualquer um. E aí foi isso. Passou esse período, eu comecei a buscar outros meios. Aí tentei estética, mas não é minha área, já descobri que não é. Eu acho que essa coisa de você dizer que eu me frustrei muitas vezes, eu parei muitas vezes. A vida, ela é uma tentativa e acerto, né? A vida, ela não é estática, não é na linha reta, é só quando você morre. É verdade. Enquanto você está vivo, a vida é esses altos e baixos. Quantos empresários precisaram falir para poder crescer, né? E não estou falando só de dinheiro, de tudo. Então, casamentos às vezes são desfeitos, a pessoa às vezes passa por um casamento e dá certo, passa por outro e dá certo. Então, assim, a vida é uma tentativa e acerto em todas as áreas da nossa vida. Financeira, emocional, relacionamento. Então, assim, pelo menos pela sua história, eu não vejo nenhum fracasso. Eu vejo uma ascensão de querer crescer e se desenvolver naquela área. Só que, para você, foram tentativas que não foram congruentes com o que você estava precisando na época. Então, hoje a gente vai chegar lá. Hoje, o que você faz, eu sei que te dá uma alegria maior, né? Mas tudo isso é tentativa e acerto. E eu acho que você foi feliz em todos os momentos, nos 5 anos. Ninguém faz 5 anos algo que odeia. Então, eu tenho certeza que você não fez odiando, sendo porque na questão do confeitaria, o bolo é algo que as pessoas... Sim. Você coloca sentimento ali. Então, se fosse ruim, ia solar, não ia dar certo, as pessoas não iam comprar. Então, deu certo. Deu certo durante 5 anos. Depois parou de fazer sentido. E tá tudo bem. Então, a cada momento que você... entrou num novo negócio ou mudou de emprego, era uma nova versão da Jaque. Isso aí. Só que eu não conseguia entender isso. Por quê? Porque eu não me conhecia o suficiente.
para entender que a gente pode ser multitarefas, que a gente pode fazer várias atividades, que a gente pode parar e continuar. E com isso a gente vai amadurecendo e trazendo toda a nossa carga de aprendizado, da nossa história, que fazem com que a gente se torne quem a gente é. Até porque a gente não é uma árvore, né? Pois a gente é. não é uma árvore estática que só pode fazer aquilo ali, só pode estar ali pegando chuva e pegando sol. Não, a gente não é uma árvore. Então a gente pode sim começar, recomeçar e Quantas fazer vezes for preciso. quantas vezes for necessário. Inclusive, sábado eu vou dar uma palestra sobre isso. Ai, maravilhosa, adorei. Isso aí. E a mulherada precisa ouvir isso, porque às vezes a gente se trava no meio do caminho e aí empaca e acabou, não faz mais nada com medo do que vai vir. E medo do julgamento, muitas vezes. Você falou, muita gente falou Principalmente, que eu também passei por isso nas minhas transições de carreira, principalmente na última. Como é que você vai parar? Como é que você vai fazer? São 84 consultoras que você tem, você vai jogar todo mundo assim na mão da outra diretora? Não é assim. É todo um planejamento, né? Primeiro para de fazer sentido, depois você vai avaliando o que pode fazer sentido, e aí é uma nova versão, é uma nova pessoa, e foi isso que aconteceu com você, com certeza. E depois que você ficou dona de casa, durante um tempo, um período pós-pandêmico... Tentei voltar pro CLT, tentei fazer várias coisas, e aí apareceu a oportunidade do podcast. Caiu no seu colo? Caiu no meu colo. Eu tentei várias portas abrir, eu empurrando e não dava certo. E esse ano foi qual ano que você começou o podcast? Foi 2024. Ah, 2024. Foi Nossa, vai maio fazer de 2 anos. 2024, Nossa, é. vai fazer 2 anos. Então, como eu falei, a Jaque, ela tem um podcast. Vem com a Jaque Podcast, né? Isso. E eu quero saber se ele veio pra você, caiu no seu colo como um sonho de ser podcaster, por você ser muito extrovertida e comunicativa, ou por alguma questão emocional que você mesmo citou de estar frustrada. Como é que foi isso? Conta pra mim como que ele surgiu. Então, aí a partir dessa coisa toda, eu comecei a pensar o que eu faria da vida. E aí eu recebi uma palavra de Deus onde falava que era para eu descansar. E descansar é difícil quando você tem mania de querer meter a mão e fazer, né? E eu tive que aprender a descansar. E nesse período de descanso eu fui me conhecendo cada vez mais, buscando cada vez mais me entender. E aí, a partir daí, eu fui em um evento em janeiro de 2024, onde o consultor virou e falou assim pra gente: qual é o seu sonho? Hoje é o dia 20 e pouco do ano, né? O ano ainda tem mais 300 e poucos dias. Qual é o seu sonho? O que você gostaria de fazer antes e você não fez? E aí eu saí de lá me perguntando qual é o meu sonho, e descobri que eu não tinha sonho. Eu falei, como assim? Eu não tenho sonho, tem alguma coisa errada. Eu tenho que ter algum sonho, algum desejo de fazer acontecer, né? Porque a vida segue, a gente tem altos e baixos, então... E eu saí de lá frustrada e com essa pergunta na minha cabeça. Na segunda vez, porque teve em março um novo encontro, nesse segundo encontro, ele perguntou de novo qual era o seu sonho. E aí, na hora, a gente precisava anotar num papelzinho algo que você tinha vontade de fazer e não fez. E aí, do nada veio na minha mente, que eu sei que não é do nada, né? Nada é do nada. De repente, sim, do nada não. Bom, e aí estava escrito assim, podcast para mulheres empreendedoras com propósito. Aí eu, nossa, que loucura, anotei. Super despretensiosa. E aí, no final dessa dinâmica, a gente fez uma dupla. E nessa dupla, a menina conversando comigo, ela era psicóloga, ela está se formando em psicologia. Ela falou, Jaque, por que você não faz psicologia? Você é tão comunicativa. E eu já tinha tentado antes no passado, aí eu tive chikungunya, não consegui fazer a inscrição. Falei, não, eu já entendi que o que acontece? Eu já me frustrei muito na vida e achei que para eu ser algo, eu teria que ter algo. Então, eu achava que eu tinha que ter um diploma para poder ser. E eu já cheguei no nível de autoconhecimento que eu sei que isso não é preciso. Não estou desmerecendo quem faz, eu acho muito bom quem é graduado, pós-graduado e tudo mais, mas para mim não funcionou ainda. Não estou dizendo também que nunca vou fazer, não sei do futuro. E aí eu peguei e falei, não, tô livre disso, não quero. E aí a gente fez uma apresentação para as meninas e as meninas falaram, não, a Jaque não tem que fazer faculdade nenhuma não, que não sei o quê. Aí começou um burburinho na mulherada, né? Aí uma virou e falou assim, por que você não faz um podcast para mulheres? E você tinha escrito isso no sonho? Eu tinha escrito isso no papel, que estava dentro do balãozinho. Aí eu parei na hora, olhei para todo mundo e, perguntei para ele, eu posso falar o que está escrito no meu balão? Aí ele falou assim, se fizer sentido, pode. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei exatamente o que ela falou. Aí todo mundo começou aquela gritaria da mulherada. Ai, a gente vai te ajudar. Pô, você é muito comunicativa mesmo, isso é a sua cara, que não sei o quê. E aí eu saí de lá muito feliz. E pensando, uau, até final do ano eu vou ver como é que é essa história de podcast, porque eu não sabia nada. Não tinha nem ideia. Eu só via, né? Porque eu sempre amei o GeoJ, então sempre acompanhei o dele de algumas outras pessoas, mas nunca me imaginei sentada numa mesa. E aí eu pesquisei, só que meu esposo já tinha visto com um amigo dele, e aí eles fizeram um mês de gravação. Só que não deu certo, eles gravaram só um episódio, então eles tinham um mês pago.
Aí ele virou para mim e falou assim, olha só, se a gente já tem um mês pago, por que você não vai lá e grava? Eu falei, caramba, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho nem roupa, eu não sei nem como é que faz isso. Aí ele mete as caras e vai. Aí eu ainda fiquei enrolando um mês, só que eu tinha recebido nesse ano uma palavra de Deus, ser forte e corajosa, não te desanimes, eu, teu Deus, estou contigo por onde quer que fores. E antes, quando eu estava no meu período de autoconhecimento, foi, não te dei eu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então, no meu período de autoconhecimento que eu estava ali bambeando, ele estava me ensinando a ter poder, a ser mais amorosa e a equilibrar as minhas emoções. E aí, com esse comando, eu tomei a coragem de ir. Aí fui, falei com umas amigas, né? A gente chama logo as amigas para ajudarem a gente no negócio. E elas aceitaram. E teve uma delas, que é uma consultora de imagem, que ela falou para mim, já que eu vou te emprestar umas roupas. Eu falei, sério? Ela, sério. A outra, eu vou te maquiar. Eu falei, então tá tudo certo. Então vamos começar com esse podcast. Deus providencia, né? Deus providencia. Quando é de Deus, Deus providencia. E aí, né? Isso que é importante, porque eu tentei empurrar a porta várias vezes e não deu certo. E aí ele foi lá e providenciou. E aí eu comecei, a ideia era justamente chamar mulheres, o canal é específico para as mulheres, a gente não é exclusivo para as mulheres, mas é específico porque a gente fala sobre maternidade, saúde mental, empreendedorismo, vários assuntos do universo feminino. E a ideia era convidá-las para que elas também pudessem dar a voz delas para que outras mulheres vissem, se inspirassem e a gente tivesse esse bate-papo bom. Muito maravilhoso. Não, falei pra você, eu fico emocionada. Quando eu te convidei para estar aqui com a gente, é porque eu sempre quis saber. O meu podcast, ele é um produto da minha agência, né? Como eu estava te falando. Mas, e assim, eu penso nos produtos que eu posso fazer com que meu cliente, que é meu cliente da agência, divulgue ainda mais o seu negócio. Se você entrar lá no canal, você vai ver que é para divulgar marcas e negócios. Mas quando eu vejo uma história tão bacana, assim, as pessoas precisam se inspirar. Né? Então, ela vendo duas pessoas que são podcasters contando suas histórias, eu acho que isso conecta muito, principalmente com as mulheres que estão em casa hoje, sem uma esperança. Então, eu acredito que as histórias movem as outras pessoas. E, com certeza, a sua história vai mover, porque eu tô aqui toda emocionada e toda feliz, né? E, assim, quanto tempo tem o seu podcast? Então, ele vai fazer 2 anos agora, em maio. Eu fiquei mais de 1 ano sem cobrar ninguém para participar. Então, eu fui arcando com os custos, a ponto de eu fazer os cálculos e falar, meu Deus, onde eu me enfiei, né? Que se eu soubesse que tinha toda essa logística, eu teria pensado mais. Mas acho que era para eu ter ido. E Deus ainda me colocou você nesse meio aí, né? Ainda me colocou pra gente se conhecer no meio desse caminho, pois é, né? no meio do caminho. E aí eu fui conhecendo várias outras. Porque aí o que eu falo também sempre? Nós mulheres, o empreendedorismo, ele é muito solitário. Sim. Mas ele não precisa ser assim, ele pode ser solidário a partir do momento que você se conecta com outras mulheres, compartilha a sua história com elas. Então, eu comecei a participar de muitos eventos, conhecer muitas mulheres especiais, você foi uma delas. E aí, na época que a gente se conheceu, você estava começando, né? Você falou, vou começar agora a gravar. Eu falei, ai, que legal. Aí e quanto você cobra? Eu falei, não, ainda não estou cobrando, não, estou tentando vir aqui para cobrar. Ela, menina, você tem que fazer, é um investimento, é um custo. E realmente, gente, tudo isso aqui é um custo. A pessoa, olha, não tem noção do que rola nos bastidores, né, Luana? Exatamente. Às vezes, pensa só que a gente está sentadinha aqui, tá tudo perfeito, mas os perrengues que estão atrás, ninguém tá vendo. Ninguém vê os bastidores, né? E aí é isso, graças a Deus hoje eu já tenho a cobrança, já estou gerando uma autoridade que as pessoas já me procuram para vir no meu podcast. Eu queria participar do seu podcast. Que não é uma cobrança, é um investimento. É um investimento, isso aí. Porque todo mundo precisa investir no seu negócio. E assim, você investir em um podcast em que vai te trazer autoridade, onde você vai poder colocar o seu conhecimento à disposição das pessoas, inspirar outras pessoas. Então, o podcast é para isso. Então, nada mais justo do que todo esse investimento, né, seja custeado por quem precisa dessa divulgação. Uhum. Então, foi isso que eu falei pra você. Eu falei, não, você precisa, você tem um investimento pode, a não ser que você for milionária e queira fazer trabalho voluntário, boa ação, aí é outra coisa. Mas é negócio, né? Então, é muito importante. No último podcast, a minha convidada falou pra mim, eu penso muito bem onde eu vou investir o meu dinheiro. E eu escolhi você para esse primeiro investimento, porque era o primeiro podcast dela. Então, eu fiquei muito lisonjeada, muito honrada dela ter me escolhido. Então, as pessoas também valorizam quando você verdade. Cobra pelo seu trabalho, que é justo, né? É justo. Mas você que ama ouvir histórias, né? Que isso hoje move seu coração, né? Que eu percebo que isso move seu coração. O que mudou dentro de você depois de ouvir tantas histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras?
Eu comecei a olhar as mulheres com mais carinho. Eu já tinha esse carinho, mas você começa a olhar mais. Aí eu ando na rua, eu já fico imaginando qual é a história dela. A outra tá corrida, aí eu falo, nossa, toda tarefada. Quantas coisas ela deve estar carregando ali? Como é que tá o emocional daquela mulher? Então, assim, trazer elas no podcast, muitas delas, compartilharem suas histórias de transformação, de volta para a vida. Teve gente que o médico deu laudo de que atestado de óbito já, preparando um atestado de óbito, uma que participou do Outubro Rosa. Então, assim, ver mulheres que passaram por situação de violência doméstica, né? Então, assim, ver mulheres que superaram, que hoje estão aí à frente, fazendo coisas, realizando sonhos. Eu tive uma entrevistada que com 82 anos ela faz rapel. Nossa, que máximo! Uma das primeiras. Então, assim, eu vejo que não tem limite para nós, não tem limite. O limite está dentro da nossa cabeça. Dentro da nossa mente. Uhum. E ela nos sabota toda hora. Então, não tenha medo, coloque o pé, que Deus vai colocar o chão, faça, acredite no seu potencial. Às vezes a gente acaba olhando para todo mundo e esquece de olhar para a gente. A gente precisa olhar para a gente também é cuidar, não é egoísmo, não é displicência com os outros, muito pelo contrário. É mostrar que quando a gente olha para a gente se cuida, a gente cuida melhor de todos que estão à nossa volta. Tá. E para quem tá te ouvindo agora, tá? E tem vontade, mas tem medo, não só medo, como você falou, mas receio, às vezes medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar, ou eu não tenho uma boa história para contar. O que você diria para essas mulheres? Se quiser, até pode olhar para nossa câmera ali para você falar para os nossos inscritos. O que você diria para essas mulheres? Tenha coragem. Dê o primeiro passo, porque às vezes você não sabe qual vai ser o caminho. Só que se você ficar parada pensando, nada vai acontecer. A partir do posicionamento, de um movimento que você faz, você começa a ver caminhos se abrindo para você, pessoas aparecem, as coisas começam a fluir e você pode desenvolver várias coisas que você nem sabe que existem em você. Então, não deixe de sonhar nunca na vida. Acredite nos seus sonhos, seja o sonho de estudar, seja o sonho de conhecer uma língua nova, empreender, não importa, não deixe de sonhar. E a partir disso, corra atrás dos seus sonhos, porque a sua história, ela é única e exclusiva e só você pode contar ela da melhor forma. O mundo precisa ouvir sua história, você vai deixar um legado através dela. Então vá firme e se envolva cada vez mais com pessoas, com grupos. Vai ter no caminho pessoas que não vão te apoiar, mas também vai ter aquelas que vão. Então siga acreditando no seu potencial e principalmente entregando para ele. Ai, que maravilhoso. Fiquei até arrepiada, gente. Então, eu sei que... Eu já entendi que o seu podcast tem um objetivo diferente, né? Do nosso, do Logato Cast. Que o Logato Cast é divulgar marcas e negócios. E o seu é dar voz às mulheres. Você fala muito de dar voz às mulheres. E o que você acredita que trava muitas mulheres, assim, além dos autossabotadores que você sempre fala, que você tem falado durante todo o nosso bate-papo, mas além disso, o que você acha que trava muito essas mulheres? E que, de repente, elas indo até fazer um bate-papo com você ou te conhecendo, você vai poder ajudá-la a dar essa voz? Então, algumas coisas a gente já falou aqui, né? Sabotadores, o medo, várias coisas. Mas, assim, uma das maiores coisas, parece que não é, mas é isso aqui. Telefone. Então, quando fala de gravação, telefone, gravar vídeo, é um problema sério. Por quê? Porque aí vem o medo do julgamento, vem a autossabotagem, vem a autoestima, que não tô pronta para isso. E aí as oportunidades vão passar. Então, assim... Cara, tem tantas mulheres com histórias incríveis que já superaram tantas coisas e vão ter medo de uma câmera. Não é possível, né, Luana? Então, assim, é destravar mesmo. Eu não consigo, mas eu vou conseguir. Eu preciso dar um passinho de cada vez. Acreditar que vai fazer diferença sim, porque é um destravar. Aí eu venho aqui, sento com você, converso com você, eu já saio daqui melhor. Eu já vi, né, que antes de eu chegar tinha uma entrevistada aqui, aí ela foi e falou, adorei, foi muito bom, foi leve. É sobre isso, às vezes a pessoa coloca um bicho de 7 cabeças numa coisa tão simples. É verdade. E você passou por isso no início, assim, quando você gravou o seu primeiro episódio, como é que foi? Conta pra gente, que eu já tô super curiosa. Claro, né? Fiquei nervosa, fiquei meio tensa com as câmeras, qualquer barulhinho eu ficava ligada,
né? Porque as pessoas dos bastidores, né, às vezes ficam ali, então qualquer barulhinho eu ficava ligada. Fiquei com medo do julgamento, fiquei com medo de desistir no meio do caminho, as pessoas falarem, mais uma vez ela desistiu e agora eu tô firme e forte. Cada episódio a gente vai aprendendo, então é sobre isso. Eu não sou comunicadora, as pessoas às vezes perguntam se eu sou formada em comunicação, o jornalismo não sou, mas eu aprendi no decorrer da vida e hoje eu faço isso no podcast. E cada episódio que eu vou trabalhando, eu vou aprendendo mais. Então, assim, você também não é a mesma do primeiro. Não sou. Tenho certeza. Estamos no 13º episódio e eu não sou a mesma do primeiro. E olha que eu entrevistei o meu primeiro episódio, foi uma comunicadora, que foi a Daniela Andrade. Eu assisti, tá? Eu assisti antes de vir, adorei. Vocês duas mandaram super bem. Assistam, gente, vale a pena. E é sobre isso. Você foi muito bem e eu também, do meu jeito, fui muito bem. Hoje eu vejo que poderia ter sido melhor, mas foi o melhor que eu tinha para aquele momento. Isso. Então, muitas das vezes, as pessoas não fazem porque elas têm medo de como vai ser. Não tem que estar perfeito. Se você for esperar estar perfeito, você nunca vai fazer nada. Se eu estivesse esperando ficar perfeito, eu não estaria aqui hoje com você. É verdade. Até porque foi bem rapidinho, né? Que a gente conseguiu te encaixar aqui pra gente poder fazer esse bate-papo maravilhoso. A gente tá chegando no final da nossa entrevista, mas assim, depois eu quero continuar essa conversa, porque tá muito gostoso. Vamos ter dicas do que precisar. Eu quero ir no teu podcast. Você acha que ela não vai vir com a Jaque? Claro que vem com a Jaque, né? Eu quero ver tudo, assim, tudo que você tem falado. É muito gostoso quando você vai falando, a gente vai imaginando, né? Então, eu quero participar de tudo isso que você falou, de toda essa sua história. Eu quero fazer parte da sua história. Isso é muito bom, porque cada pessoa que senta aí, que é a nossa convidada, faz parte da nossa história, né? Então, é muito bom poder ouvir histórias, contar histórias, criar relacionamentos, né? Eu sempre falo que quem não serve para servir, não serve para nada. A gente veio aqui para isso, para servir. Então, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui nesse podcast contar a sua história. Foi a primeira vez, né, que você foi entrevistada. Eu brinquei no aniversário de 1 ano que a minha amiga, que foi a primeira entrevistada, me entrevistou. Aí eu fiz até um ao vivo. Tu já fez ao vivo? Não fiz ao vivo. Tira um dia pra fazer ao vivo. Também é diferente. É uma boa Tá pegada. vendo? Ó, desafio. Você daqui desafiada, gente. Fazer um ao vivo, olha. Eu adoro desafiar as minhas convidadas. Aí eu tô aqui de convidada desafiando a dona do podcast. Olha que abuso. Pois é, mas é assim, é amizade. É aquilo, né? Dá dinheiro pra não dar confiança, que é fogo. Já que eu quero fazer um brinde a esse momento maravilhoso. Obrigado por você estar aqui comigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada por compartilhar conosco a sua história. Eu já estou super ansiosa para o nosso dia da gravação, para poder contar a minha história, né, lá, principalmente agora que eu estou transitando mais uma vez, não de carreira, mas de nicho. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E eu quero te agradecer e quero que você deixe um recado para as pessoas, uma frase e o arroba do teu podcast, o seu contato, onde as pessoas te encontram, como elas fazem para gravar com você, para aquela câmera ali. Tá. Primeiro, se inscreva no canal da Luana e no meu, gente, porque as inscrições ajudam a gente a crescer. Então, se inscreva no canal, assistam os vídeos, porque, né, tem muitas histórias importantes aí, e visualização e tudo mais. O meu Instagram é Vem com a Jaque, com 2 E, e o YouTube é Vem com a Jaque Podcast. E o que eu deixo de recado para vocês é: movimentem-se, mas movimentem-se com intencionalidade, porque quando você se movimenta da forma certa, as coisas acontecem. Agora, quando você se movimenta só para fazer barulho, você perde tempo. Muito bom, caraca! Foi bem impactante, hein? Tô passada. Olha, muito obrigada. Olha, eu tô até desconcertada com essa frase final. Eu acho que vou fazer um corte só dessa frase e vou colocar assim no meu celular pra toda hora ficar movimente-se, movimente-se. Amei. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada por tudo. E se você quer ser o próximo entrevistado do nosso podcast, @LogatoCast, escreve aqui "eu quero", que eu vou entrar em contato com você para te chamar, para sentar aqui, contar a sua história, divulgar o seu negócio, a sua marca, tá bom? Um grande beijo e até o próximo podcast. Tchau, foi um prazer. Tchau.